Minha amiga e meu amigo, vamos fazer aqui uma análise sobre a viagem do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva à Rússia para fazer parte de uma solenidade de comemoração a esta data, o Dia da Vitória. E por que essa data é tão comemorada pelos russos? Porque em 1945, quando da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética derrotou Adolf e as suas forças alemãs na Segunda Guerra Mundial, pondo fim àquele conflito. De lá para cá, essa data, todos os anos, é comemorada. Dessa vez, não foi diferente, porém com alguns detalhes a mais. Pois bem, para essa solenidade, foi convidada mais de 20 líderes mundiais. E por coincidência, todos, são ditadores, déspotas em seus países. Quer seja da África, quer seja da América, como Maduro, quer seja da Ásia, enfim, todos tiranos, todos autoritários. E entre eles, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. As imagens que circularam o mundo com Lula ladeados a tiranos, a déspotas, a ditadores, fez com que a imprensa brasileira ocupasse o seu espaço para fazer matérias condenando essa aparição de Lula lá na Rússia, para esse evento. Olha só, senhoras e senhores, Lula não é um estranho no ninho. Lula não é alguém deslocado daquele bando de ditadores. Lula é apenas mais um deles. Lula ele tem tara pela corrupção, tem tara por ditadores, por tiranos, por autoritários. Basta ver quem são os aliados dele. Então Lula é apenas mais um nesse grupo, entre tantos tiranos. Há um ditado que diz, eu gosto muito de repeti-lo, de falar, e vou repetir aqui: os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro. Quem são os amigos de Lula? Nicolás Maduro, ditador sanguinário e corrupto da Venezuela. Daniel Ortega, ditador corrupto igualmente, sanguinário, da Nicarágua. Canel, de Cuba. Ou seja, ele tem essa tara por ditadores. Tanto é que ele está entregando o Brasil de bandeja, como se fosse uma colônia, para os chineses, a ditadura comunista da China. Olha só, senhoras e senhores. O que há de estranho nisso? Nada. Tudo normal. E a imprensa ela faz esse carnaval como se fosse algo novo, como se Lula fosse um estranho no ninho, como se Lula estivesse surpreendendo. Não, Lula é um deles. E a imprensa sabe disso. A imprensa brasileira sabe e sempre apoiou. Eu não vi a imprensa brasileira falar do navio iraniano que atracou num porto aqui no Brasil, para ser mais preciso, no Rio de Janeiro, com destino à Venezuela, e que ninguém poderia saber o que ele transportava. Tara por ditadores. Então, essa coisa de que hoje, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo fez um artigo intitulado Dia da Infâmia. Não. Lula é esse aí, cara. Lula é esse aí. É uma vergonha, é corrupto, está destruindo o Brasil,
está envergonhando o Brasil ao redor do mundo civilizado e democrático, está se transformando em um pária e um pior. Até entre os ditadores, ele fica escanteado, não fica no centro da foto, porque eles não os querem. Sabe que é um tirano a caminho do fim. Luiz Inácio Lula da Silva é um tirano a caminho do fim. Olha só no que ele transformou o Brasil. Lula é um tirano e não está só. É uma engrenagem do mal do qual o seu governo é apenas uma peça, talvez nem seja a mais importante. Olha o Supremo Tribunal Federal, rasgou a Constituição, está perseguindo opositores. Olha a imprensa brasileira, uma boa parte dela, vendida, corrupta, deslocada da realidade, empodrecida e empobrecida. Olha a nossa Polícia Federal, no que se transformou. Olha o Senado, olha a Câmara, ou seja, o Congresso Nacional está cocorocado de 4 para a ditadura de togas. Então, senhoras e senhores, não há nada de novo. Não há nada de novo. O que o Vladimir Putin está fazendo ao comemorar essa data em plena guerra com a Ucrânia é mostrar ao mundo civilizado que ele tem aliados. E entre os aliados está o Brasil. Está o Brasil porque o presidente está lá. Então, é lamentável. É lamentável. Lula é uma vergonha. Lula está arrastando o Brasil para a parte mais profunda do esgoto, lá onde abriga o chorume. E a imprensa que o condena por participar desse evento, é a mesma imprensa que ajudou a trazê-lo até aqui. Assim sendo, tem culpa no cartório. Tem as suas digitais em toda essa bagunça nesse caravançará. É vergonhoso para a gente. É extremamente vergonhoso ver que o Brasil, nessa questão, está tomando lado, quebrando a tradição do Brasil, porque o Brasil, em todos os conflitos mundiais, o Brasil sempre optou pela neutralidade. Para quê? A neutralidade para, na hora de negociar, ter legitimidade para falar na paz. Por isso, o Brasil, tradicionalmente, não tomava nem um lado e nem outro. Mas com Lula, o Brasil está tomando lado. O lado dos comunistas, os lados dos socialistas, os lados dos ditadores, tiranos, autocratas. Esse é o lado do Brasil. E tudo por uma questão ideológica. Senhoras e senhores, Lula não é um estranho no ninho entre os ditadores. Lula é apenas mais um entre os ditadores que compõem esse grupo. E todo mundo sabe disso. Inclusive, a banda podre da imprensa, que agora ousa condená-lo como se não tivesse parte na culpa que nós estamos vendo.